Ao longo do dia, a vida frequentemente nos testa. Surge alguém com uma palavra amarga, um imprevisto muda todos os planos, o medo e a ansiedade tentam invadir a sua paz. Nessas horas, a sabedoria estoica sussurra: você não pode controlar o que acontece, mas pode controlar como se posiciona diante disso. Quando sua mente se torna sua fortaleza, o mundo exterior perde o poder de te controlar. A crítica, a rejeição, as mudanças repentinas, tudo isso continua existindo, mas não te domina mais. No silêncio das primeiras horas do dia, antes que o mundo desperte e os desafios nos alcancem, existe um momento sagrado. Um instante em que as palavras que dirigimos a nós mesmos moldam o tom do dia que está por vir. Essas palavras têm poder. Elas podem ser um escudo contra as dificuldades, uma bússola para decisões difíceis e até uma centelha de esperança em meio às sombras. A filosofia estoica, que atravessou séculos com sua sabedoria prática, nos ensina que o que pensamos e dizemos a nós mesmos é mais importante do que qualquer circunstância externa. Marco Aurélio, Sêneca, Epicteto e outros mestres da escola estoica nos lembram que nossas palavras internas são um reflexo direto de nossa alma, e cabe a nós guiá-las para um estado de força e serenidade. Todos os dias, temos a oportunidade de plantar sementes em nossas mentes, sementes de coragem, clareza e propósito. E agora eu pergunto a você, qual é a frase que você repete a si mesmo para encontrar equilíbrio em meio ao caos? Comente aqui embaixo a sua frase do dia. Quem sabe ela não inspire outra pessoa que está passando por um momento desafiador. Hoje, vou compartilhar 9 coisas poderosas que você deve dizer a si mesmo todos os dias. Não são apenas frases, são lembretes estoicos que irão ajudar você a enfrentar o que vier, a caminhar com mais firmeza e a encontrar a paz interior. Vamos juntos descobrir essas afirmações que podem transformar seu dia? 1. Hoje aceito o que está fora do meu controle e foco no que posso mudar. Essa frase, tão simples na aparência, carrega em si um peso de transformação profunda. É um lembrete, quase uma oração, para aqueles que buscam viver com mais serenidade e sabedoria. Em um mundo onde a incerteza e a pressa nos cercam, aceitar o que não podemos mudar é um ato de coragem e resistência. Não se trata de resignação ou apatia, mas de entender que há uma beleza poderosa em reconhecer os limites do que está em nossas mãos. Imagine o alívio que é soltar o peso de querer controlar tudo. Pense no quanto da sua energia é consumida diariamente tentando moldar o incontrolável, o comportamento de outras pessoas, as circunstâncias inesperadas, o passado que já foi vivido, o futuro que ainda não chegou. Cada tentativa de dominar essas forças é como lutar contra o vento. Você se desgasta, mas não avança. Quando você decide aceitar o que não pode mudar, é como soltar um nó que estava sufocando sua mente. A tensão desaparece, e no lugar dela surge uma calma silenciosa. Mas aceitar não significa conformar-se. Aceitar é abrir os olhos para a realidade, e então decidir agir onde realmente importa, naquilo que depende de você. Porque no final, o que você controla não são os acontecimentos em si, mas a forma como você reage a eles. A sua mente, os seus pensamentos e as suas escolhas são o verdadeiro campo de batalha. É aqui que a sua força reside. É aqui que você pode transformar o caos ao seu redor em aprendizado, crescimento e virtude. Ao longo do dia, a vida frequentemente nos testa. Surge alguém com uma palavra amarga, um imprevisto muda todos os planos, o medo e a ansiedade tentam invadir a sua paz. Nessas horas, a sabedoria estoica sussurra: você não pode controlar o que acontece, mas pode controlar como se posiciona diante disso. Sinceramente, eu estou achando este vídeo maravilhoso. E você? O que está achando do vídeo? Deixe o seu comentário sobre o que acha do que está sendo falado. Escolher a calma em vez da raiva. Escolher a paciência em vez da pressa. Escolher a ação ao invés da queixa. Cada uma dessas escolhas é um ato de resistência silenciosa, um passo rumo à liberdade interior. Ao praticar esse princípio,
você começa a perceber algo extraordinário. A verdadeira força está em se manter inabalável diante das tempestades da vida. Aceitar não é fraqueza, é poder. É saber que mesmo que o mundo desabe ao seu redor, você ainda é dono de si. As palavras e ações alheias perdem o poder de te ferir, porque você não permite que a opinião dos outros defina quem você é. A frustração desaparece porque você deixa de lutar contra aquilo que nunca esteve sob o seu domínio. Essa filosofia não transforma apenas o modo como você enxerga o mundo, ela transforma o modo como você vive nele. Com o tempo, você perceberá que, ao focar no que pode mudar, seus pensamentos, suas escolhas, sua maneira de reagir, você cria uma vida mais leve, mais significativa. Espero que você esteja entendendo a mensagem que este vídeo quer te passar. Por gratidão, deixe o seu like e compartilhe este vídeo porque dá o maior trabalhão para ele ser feito. Aceitar o que não se pode mudar não é desistir da vida, mas abraçá-la como ela é, com todas as suas incertezas e possibilidades. E hoje, ao repetir para si mesmo essa frase, você não está apenas refletindo, está praticando. Está se libertando de correntes invisíveis e recuperando o controle do que sempre foi seu. Sua mente, sua paz, seu caminho. Porque no fundo, viver com sabedoria é isso. Saber onde investir a sua energia e aprender a dançar com a vida, ao invés de lutar contra ela. 2. Minha mente é minha fortaleza. Ninguém pode me tirar isso. Essa ideia, tão enraizada no coração da filosofia estoica, é um convite para olhar para dentro de si mesmo e descobrir o poder inabalável que reside em sua mente. Pense por um momento. Tudo ao seu redor pode mudar. As circunstâncias podem se transformar. As pessoas podem entrar ou sair da sua vida. E até mesmo seu corpo pode falhar com o passar do tempo. Mas existe uma parte sua que é impenetrável, uma essência que ninguém pode tocar. Essa parte é a sua mente, sua fortaleza invisível. Ao longo da vida, muitos de nós construímos muros para nos proteger do mundo. Muros físicos, emocionais, sociais. Mas os estoicos nos lembram que a única fortaleza que importa de verdade é a que criamos dentro de nós mesmos. É nela que você pode encontrar refúgio quando tudo parece estar desmoronando. É ela que mantém sua calma intacta, mesmo em meio ao caos. No entanto, essa fortaleza não é construída de pedra ou ferro. Ela é feita de pensamentos, de escolhas, de virtudes. E assim como qualquer estrutura, precisa de manutenção e cuidado constantes. Por que a mente é tão poderosa? Porque ela é o filtro pelo qual tudo no mundo passa. Não é o evento em si que causa dor, alegria, raiva ou serenidade, mas a forma como você interpreta e reage a ele. Uma crítica, por exemplo, não tem poder intrínseco para machucar você. Ela só ganha força quando você a aceita como verdadeira ou permite que ela abale seu senso de valor. Mas quando você reconhece que a sua mente é o único lugar onde as coisas realmente acontecem, começa a perceber que nada externo pode feri-lo sem o seu consentimento. Essa percepção é libertadora. Ao internalizar que sua mente é sua, e apenas sua, você recupera um poder que muitas vezes entregamos ao mundo. O segredo de tudo na vida está na mente. Se você conseguir blindar a sua mente, você conseguirá superar qualquer problema na vida. Crie o hábito de fazer isso e veja uma melhoria significativa em sua vida. Vamos continuar assistindo o vídeo. Quantas vezes deixamos que um comentário negativo, um olhar de desprezo ou uma circunstância adversa controle nosso humor, nosso dia, até mesmo nosso propósito? Quando você constrói sua fortaleza interior, isso deixa de acontecer. Você percebe que a opinião dos outros é apenas isso. Opinião. Um reflexo do mundo interno deles, não do seu. Construir essa fortaleza, no entanto, não é um ato passivo. Requer trabalho diário. É preciso treinar a mente para ser forte, assim como se treina o corpo para ser resistente. Alimentá-la com pensamentos virtuosos, blindá-la contra a negatividade, fortalecê-la com práticas como a reflexão, a meditação e a gratidão. Não é sobre ser perfeito ou nunca vacilar, mas sobre criar uma base sólida o suficiente para que você sempre possa se reerguer. Quando sua mente se torna sua fortaleza, o mundo exterior perde o poder de te controlar. A crítica, a rejeição, as mudanças repentinas
Tudo isso continua existindo, mas não te domina mais. Você permanece firme, sabendo que sua essência não pode ser tocada. A verdadeira liberdade, os estoicos nos ensinam, não é estar livre de dificuldades, mas ser inabalável diante delas. Sua mente é a chave para essa liberdade. Se você conseguir blindar a sua mente, você conseguirá superar qualquer problema na vida. Vamos continuar assistindo o vídeo. Faça dela o seu lugar mais seguro. 3. Não sou definido pelas opiniões dos outros, mas pela minha virtude. Essa afirmação, quando verdadeiramente compreendida, transforma a maneira como vivemos e nos relacionamos com o mundo. Desde cedo, somos condicionados a buscar a aprovação dos pais, dos amigos, da sociedade. O olhar externo parece nos oferecer validação e, por vezes, até identidade. Mas os estoicos nos ensinam que isso é um equívoco perigoso. A verdadeira essência de quem somos não está nos olhos de quem nos observa, mas em nossas ações, em nossos valores, na virtude que cultivamos. Pense em quantas vezes você hesitou em agir ou expressar suas ideias por medo do julgamento alheio. Talvez tenha segurado palavras, abandonado projetos ou moldado suas escolhas para se adequar às expectativas de alguém. Mas o que acontece quando essa aprovação não vem? O que resta quando o aplauso esperado se transforma em silêncio ou crítica? Se sua identidade está alicerçada apenas no reconhecimento externo, qualquer desaprovação pode derrubá-lo como um castelo de cartas. Os estoicos nos convidam a virar o olhar para dentro. Epicteto dizia que não devemos nos preocupar com como os outros nos julgam, mas sim com como nós mesmos julgamos nossas ações. Porque no final das contas, o único tribunal que importa é o da sua consciência. E este é um tribunal justo, desde que você seja honesto consigo mesmo. Ele não será influenciado pela inveja, pela superficialidade ou pela incompreensão que frequentemente contaminam os julgamentos externos. A virtude, no pensamento estoico, é o verdadeiro guia. Não é sobre ser perfeito, mas sobre agir de acordo com o que é certo, justo e ético, independentemente de quem está olhando. A virtude é a luz interna que deve iluminar nossas escolhas, mesmo quando não há ninguém para testemunhá-las. Essa é a essência da liberdade. Não ser escravo da aprovação ou da rejeição dos outros, mas seguir o que é verdadeiro para si. Essa ideia, no entanto, não nos torna insensíveis ou indiferentes ao mundo. Reconhecer que não somos definidos pelas opiniões alheias não significa ignorar o valor das relações humanas. Pelo contrário, os estoicos defendiam a importância de viver em harmonia com os outros. Mas essa convivência não deve vir ao custo da nossa integridade. É possível ouvir críticas, acolher feedbacks e aprender com os outros sem deixar que isso abale nossa essência. A liberdade de não se definir pelas opiniões externas é poderosa. Ela nos permite viver com mais autenticidade, sem a necessidade de máscaras ou papéis artificiais. Liberta-nos de carregar o peso de agradar a todos, algo que no fundo é impossível. E ao mesmo tempo, traz uma leveza indescritível. A leveza de viver alinhado com seus valores, independentemente das circunstâncias. A cada dia somos bombardeados por expectativas e julgamentos. A sociedade diz como devemos nos vestir, o que devemos conquistar, como devemos nos comportar. Mas lembre-se, o que os outros pensam de você é reflexo deles, não de quem você é. Sua virtude, suas escolhas e seu caráter são o que realmente importam. Quando você internaliza isso, o mundo se torna um lugar muito menos opressor e a vida um ato de coragem e verdade. Sinceramente, eu estou achando este vídeo maravilhoso. E você? O que está achando do vídeo? Deixe o seu comentário sobre o que acha do que está sendo falado. Agora de volta à lição. 4. Enfrento cada dificuldade como uma oportunidade de crescimento. Essa frase, tão impregnada na filosofia estoica, muda a maneira como enxergamos os desafios. Para muitos, dificuldades são sinônimos de sofrimento, barreiras que nos desviam do caminho desejado. Mas, na visão estoica, as dificuldades são, na verdade, o próprio caminho. Elas não são interrupções, mas convites para o crescimento. Não são castigos, mas professores. A partir dessa perspectiva, começamos a perceber que os momentos mais difíceis da vida
podem ser as melhores oportunidades para desenvolvermos nosso caráter, fortalecer nossa mente e nos tornarmos mais resilientes. Pense em um rio que encontra uma rocha em seu percurso. Ele não para, não reclama, nem tenta recuar. Em vez disso, o rio contorna a rocha, aprendendo a fluir de novas formas, tornando-se mais adaptável. Assim também devemos ser nós. As dificuldades que encontramos são como essas rochas. Podem parecer obstáculos intransponíveis, mas são, na verdade, chances de nos tornarmos mais flexíveis, mais criativos e mais determinados. Marco Aurélio escreveu: "O que está no caminho se torna o caminho." Essas palavras nos convidam a adotar uma nova atitude diante dos desafios. Em vez de perguntar, por que isso está acontecendo comigo? Pergunte, o que posso aprender com isso? Essa mudança de mentalidade é poderosa. Ela transforma o papel da adversidade, de algo que precisamos evitar, para algo que devemos acolher com coragem e curiosidade. Mas como aplicar isso na prática? Imagine que você enfrenta uma crítica severa no trabalho. Sua reação instintiva pode ser a de se defender ou se ressentir. Porém, a abordagem estoica seria analisar a crítica de forma objetiva. Há algo verdadeiro no que foi dito? Se sim, essa é uma oportunidade de melhorar. Se não, é uma chance de praticar a indiferença ao julgamento injusto. Em ambos os casos, você cresce. Esse crescimento, no entanto, não é imediato. Superar dificuldades exige paciência e perseverança. Assim como um músculo só se fortalece ao ser colocado sob tensão repetida, nosso caráter se fortalece ao lidarmos com situações difíceis de forma contínua. Cada vez que você enfrenta um problema sem desistir, cada vez que escolhe a calma em vez do desespero, está construindo uma versão mais forte de si mesmo. Não significa que devemos romantizar a dor ou buscar o sofrimento. Os estoicos não defendiam a ideia de que as dificuldades são agradáveis, mas sim que elas são inevitáveis e, mais importante, úteis. Fugir delas só prolonga o sofrimento. Enfrentá-las, por outro lado, abre portas para o aprendizado e a transformação. Ao adotar essa mentalidade, você começa a perceber algo extraordinário. As dificuldades não diminuem com o tempo, mas sua capacidade de enfrentá-las aumenta. O que antes parecia insuportável torna-se apenas mais um degrau em sua jornada. A coragem de encarar desafios sem se abater molda uma pessoa que não apenas sobrevive, mas prospera. No final, cada dificuldade superada é um troféu silencioso, uma prova de que você é mais forte do que pensava. Enfrentar a adversidade como uma oportunidade de crescimento é um ato de amor próprio, um compromisso de se tornar alguém melhor. E como os estoicos nos ensinam, essa é a verdadeira vitória na vida. 5. Minhas ações refletem meus valores, não minhas emoções passageiras. Essa afirmação é um lembrete de que nossas escolhas devem ser guiadas por princípios sólidos, não pelas ondas de emoções que vêm e vão como o vento. Emoções são parte intrínseca da experiência humana, inevitáveis e até necessárias em muitas situações. No entanto, quando permitimos que elas dominem nossas ações, frequentemente nos desviamos do que realmente importa: viver de acordo com os valores que definem quem somos. Pense na raiva. Ela pode surgir em um instante, motivada por uma palavra dita de forma errada ou por uma situação que frustra nossas expectativas. Se deixarmos a raiva comandar, nossas ações podem ser precipitadas. Palavras amargas, decisões impulsivas, gestos que mais tarde trazem arrependimento. A raiva, assim como qualquer emoção, é passageira, mas as consequências das ações que ela inspira podem durar muito mais tempo, deixando marcas em nós e nos outros. Por outro lado, quando escolhemos agir com base em valores, paciência, respeito, justiça, mesmo diante de emoções intensas, criamos uma base sólida para nossas decisões. Essa é a essência do pensamento estoico. Epicteto nos ensina que não controlamos o que acontece, mas controlamos como respondemos. E essa resposta deve refletir quem queremos ser, não o que sentimos em um momento de fraqueza. Agir segundo valores exige uma presença de espírito que vai contra a natureza impulsiva das emoções. Imagine um capitão conduzindo seu navio em uma tempestade. Ele sente o medo, sabe que o perigo é real,
mas mantenha o foco em seu treinamento e nas decisões que podem salvar a tripulação. Se ceder ao pânico, perderá o controle, colocando todos em risco. Assim também somos nós, navegando pelas tempestades emocionais do dia a dia. Sentimos a intensidade dos ventos, mas é a nossa bússola, nossos valores, que deve guiar o caminho. Essa prática exige um esforço contínuo de autoconhecimento. É preciso perguntar a si mesmo: quais são meus valores? O que é realmente importante para mim? Sem clareza sobre essas respostas, é fácil ser arrastado pela correnteza emocional. Por isso, os estoicos sugerem a reflexão diária como um exercício essencial. Antes de dormir, revise o dia que passou. Minhas ações hoje refletiram os valores que defendo? Houve momentos em que deixei as emoções assumirem o controle? O que posso fazer de diferente amanhã? Escolher valores em vez de emoções passageiras não significa negar os sentimentos. Pelo contrário, é reconhecê-los, acolhê-los e então decidir não ser escravo deles. Não é sobre reprimir a tristeza, o medo ou a raiva, mas sobre deixá-los existir sem permitir que assumam o controle. Quando nossas ações refletem nossos valores, vivemos com mais coerência e propósito. Tornamo-nos mais confiáveis, tanto para os outros quanto para nós mesmos. Mais importante, aprendemos a viver com paz interior, sabendo que, independentemente das circunstâncias, nossas escolhas são alinhadas com quem realmente somos. E no final, é isso que importa. Não o que sentimos em um instante fugaz, mas o que construímos ao longo de uma vida vivida com integridade. 6. Hoje não buscarei a perfeição, mas o progresso. Quantas vezes nos sentimos paralisados diante do desejo de fazer algo perfeito? Esse ideal inalcançável, que tantas vezes é promovido como um padrão a ser alcançado, pode facilmente nos aprisionar. Quando buscamos a perfeição, cada erro se torna um fracasso. Cada imperfeição parece uma derrota pessoal. Mas a filosofia estoica nos ensina que o caminho para a verdadeira sabedoria não está em atingir um ideal absoluto, mas em nos aproximarmos dele um pouco mais a cada dia. Progresso é movimento, é vida. A busca pela perfeição, por outro lado, muitas vezes é estática, porque espera por um momento ideal ou um resultado impecável antes de agir. Pense em um escultor que começa a trabalhar em um bloco de mármore. Se ele esperasse ter a ferramenta perfeita ou a inspiração perfeita, a obra nunca sairia do papel. Em vez disso, ele pega suas ferramentas disponíveis e começa a trabalhar, peça por peça, ajuste por ajuste. O progresso está em cada lasca retirada, em cada forma que começa a surgir, mesmo que ainda esteja longe de ser um Michelangelo. Os estoicos acreditavam na ideia de excelência como um processo contínuo. Não somos perfeitos, nem jamais seremos, e é essa verdade que nos liberta para agir. Quando você abraça o progresso em vez da perfeição, cada pequeno avanço se torna uma vitória. É possível celebrar a disciplina de hoje, mesmo que ontem tenha sido um dia difícil. É possível valorizar o esforço de tentar novamente, mesmo que o sucesso ainda pareça distante. O progresso não exige aplausos externos. Ele encontra sua recompensa no próprio ato de tentar. Em uma sociedade obcecada pela perfeição, seja na aparência, no trabalho, nos relacionamentos ou até em nossos pensamentos, a escolha de valorizar o progresso é revolucionária. Não significa desistir de crescer ou se contentar com o medíocre. Significa, sim, ter a coragem de começar onde você está, com o que você tem, e fazer o que é possível naquele momento. Como Marco Aurélio dizia, o importante é ser um pouco melhor do que ontem. Não perfeito, mas melhor. Quando mudamos nosso foco para o progresso, começamos a tratar os erros de forma diferente. Em vez de vê-los como provas de nossa inadequação, os enxergamos como partes naturais do aprendizado. Errar deixa de ser um motivo de vergonha e se torna um indicador de que estamos tentando, que estamos em movimento. Essa perspectiva nos permite ser mais gentis conosco mesmos e mais resilientes diante das adversidades. Hoje, ao decidir não buscar a perfeição, você se dá permissão para viver plenamente. Cada passo em direção aos seus valores, cada esforço, por menor que pareça, contribui para a sua jornada. Você não precisa ter todas as respostas, nem precisa ser impecável. O que importa
é continuar caminhando, sabendo que cada dia traz a oportunidade de crescer, aprender e se aproximar do que é realmente importante. O progresso não é apenas o caminho, ele é o destino. Porque a vida nunca será perfeita, e é justamente nisso que reside sua beleza. 7. Escolho a calma mesmo em meio ao caos. O caos é inevitável. Ele está na correria do dia a dia, nos imprevistos que surgem, nas palavras que nos ferem, nas expectativas frustradas. É a condição natural de um mundo em constante movimento, onde tudo muda, onde nada é garantido. Mas em meio a tudo isso, há uma escolha que podemos fazer, a de permanecer calmos. Essa escolha, tão simples em sua essência, é um dos maiores atos de coragem e resistência que podemos exercer. Porque, ao escolher a calma, você não apenas enfrenta o caos, você o transcende. A calma não é uma ausência de emoções ou uma fuga dos problemas. Pelo contrário, ela é uma força ativa, uma postura deliberada de enfrentar o que quer que venha com clareza e controle. Para os estoicos, a calma era a base de todas as ações virtuosas. Marco Aurélio, em suas reflexões, nos lembra que você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Perceba isso e encontrará força. Essa força é a calma, o centro estável que nos mantém firmes enquanto o mundo ao redor parece desmoronar. Mas como alcançar essa calma? Como cultivar essa capacidade de permanecer sereno quando tudo ao redor está em chamas? A resposta está na prática constante de direcionar a atenção para o que é verdadeiramente essencial. Muitas vezes, o caos que sentimos não está nas situações em si, mas na maneira como reagimos a elas. A mente, se deixada sem controle, amplifica os problemas, cria cenários terríveis e nos prende em um ciclo de medo e ansiedade. Escolher a calma significa romper esse ciclo, tomar um passo atrás e enxergar a situação pelo que ela realmente é, sem as distorções criadas pelas nossas emoções. Imagine uma tempestade no mar. As ondas são altas, o vento é forte e a superfície da água está agitada. Mas, nas profundezas, o oceano permanece calmo, inalterado pela agitação na superfície. Assim também pode ser a mente de quem escolhe a calma. Enquanto o caos reina ao redor, há um núcleo interno de tranquilidade que não pode ser tocado. Escolher a calma também exige prática e preparação. Não é algo que surge de repente em um momento de crise. É o resultado de pequenos atos diários. Meditar, refletir, cultivar gratidão, exercitar o desapego. É aprender a respirar fundo antes de reagir, a pausar antes de falar, a avaliar antes de julgar. São essas pequenas escolhas que, com o tempo, constroem uma fortaleza interna capaz de suportar qualquer tempestade. Quando você escolhe a calma, não apenas transforma sua própria experiência, mas também influencia o ambiente ao seu redor. A serenidade é contagiante. Em meio a um grupo de pessoas tensas, aquele que permanece calmo se torna uma âncora, um ponto de estabilidade. Sua presença comunica que, apesar do caos, é possível encontrar equilíbrio. E assim, dia após dia, escolha após escolha, você se torna mais forte. Porque a verdadeira força não está em resistir ao caos com brutalidade, mas em enfrentá-lo com serenidade. Ao escolher a calma, você não apenas encontra paz, você se torna a paz em meio ao caos. E essa é uma das maiores vitórias que podemos alcançar. 8. Cada dia é uma nova chance de agir com sabedoria. A vida não é feita de grandes momentos isolados, mas de uma sucessão de dias comuns. É nesses dias, aparentemente sem brilho, que reside a oportunidade de moldar quem somos. Cada amanhecer traz consigo uma promessa silenciosa, a de que, independentemente dos erros cometidos ontem, você pode fazer melhor hoje. Esse pensamento é tanto um alívio quanto um chamado à responsabilidade. O passado está fora do seu alcance, mas o presente, esse instante, é seu para ser vivido com propósito. Os estoicos entendiam o valor de cada novo dia. Marco Aurélio, em suas meditações, frequentemente refletia sobre a brevidade da vida e a necessidade de usá-la bem. Ele dizia: "Você pode deixar esta vida agora. Que isso determine o que você faz, diz e pensa." Não é uma ameaça ou um lembrete mórbido, mas uma verdade que nos desperta para a urgência de viver de forma significativa.
Cada dia é um presente, mas é você quem decide o que fará com ele. Agir com sabedoria, no entanto, não significa tomar decisões grandiosas ou perfeitas a todo momento. Significa fazer escolhas conscientes, alinhadas com seus valores, mesmo nas coisas pequenas. Pode ser tão simples quanto optar por ouvir em vez de falar, demonstrar paciência em vez de irritação, ou dedicar atenção plena a uma tarefa, por menor que pareça. É nesses gestos aparentemente insignificantes que o caráter é construído. A sabedoria não surge de um instante mágico de iluminação. Ela é cultivada ao longo de dias e anos, e cada dia nos dá a oportunidade de praticá-la. Há momentos em que você falha, fala algo que não deveria, age de forma precipitada ou negligencia o que é importante. Mas até mesmo nessas falhas há uma chance de aprendizado. O estoicismo nos ensina a olhar para os erros com humildade, não com autocrítica destrutiva. O que importa é o que você faz a seguir. Corrigir, refletir, tentar novamente. Isso é sabedoria em ação. Há uma beleza particular em saber que o dia de hoje nunca se repetirá. Isso o torna precioso, único. Quantas vezes passamos os dias no piloto automático como se fossem infinitos, desperdiçando oportunidades de agir com mais intenção e significado? Quando reconhecemos que cada dia é finito, que é uma página em branco a ser preenchida com nossas ações, ele se torna uma ferramenta poderosa para a transformação. Agir com sabedoria não é apenas um benefício para você, é um presente para o mundo ao seu redor. Cada ato de gentileza, paciência ou coragem reverbera, influenciando aqueles que cruzam seu caminho. Em um mundo muitas vezes marcado por pressa e descuido, escolher a sabedoria é um ato de resistência. Então, ao abrir os olhos para mais um dia, lembre-se: você não precisa ser perfeito, mas pode ser melhor. Você não precisa resolver tudo, mas pode agir com mais consciência. Hoje é uma chance, não uma obrigação, de viver de forma alinhada com o que realmente importa. E isso, no final, é o que torna a vida extraordinária. 9. Não sou um escravo de desejos ou medos. Há algo profundamente libertador em afirmar isso. Que você não é uma marionete puxada pelos fios invisíveis de seus desejos ou pelos grilhões dos seus medos. Esta frase, enraizada na sabedoria estoica, é mais do que um pensamento. É um compromisso com a liberdade interior, com a ideia de que, para viver uma vida plena, você deve aprender a dominar seus impulsos e suas apreensões, em vez de ser dominado por eles. Desejos e medos são forças poderosas. Eles nascem de nossos instintos mais profundos, dos impulsos que nos empurram a buscar o prazer e evitar a dor. Em certa medida, eles são naturais e necessários. O desejo por comida nos mantém vivos. O medo de um perigo iminente nos preserva. Mas quando essas forças começam a governar cada aspecto de nossa existência, quando passamos a agir com base em impulsos irracionais ou em temores infundados, deixamos de ser livres. Ser escravo dos desejos significa nunca estar satisfeito. É uma fome constante por mais. Mais coisas, mais reconhecimento, mais prazer. Essa escravidão é como um buraco sem fundo. Quanto mais tentamos preenchê-lo, mais ele se expande. O estoico sabe que o verdadeiro contentamento não vem de possuir mais, mas de desejar menos. Epicteto nos ensina: a riqueza não consiste em ter grandes posses, mas em ter poucas necessidades. Quando você domina seus desejos, descobre que a paz não está nas coisas que busca, mas na ausência de dependência delas. Por outro lado, ser escravo dos medos significa viver em uma prisão invisível. O medo paralisa, impede ações, sufoca sonhos. Quantas vezes deixamos de viver plenamente porque tememos o fracasso, o julgamento ou o desconhecido? Esses medos, muitas vezes, são exagerados pela nossa mente. Os estoicos nos lembram que a maioria das coisas que tememos nunca acontece e que mesmo quando acontece, somos mais fortes do que imaginamos. Marco Aurélio dizia: se você está angustiado por algo externo, a dor não se deve à coisa em si, mas à sua avaliação dela. E você tem o poder de revogar essa avaliação a qualquer momento. Dominar desejos e medos não significa eliminá-los completamente. Isso seria negar nossa humanidade. Significa, sim, aprender a colocá-los em perspectiva. O desejo pode ser transformado em motivação
para o que é virtuoso e significativo. O medo pode ser usado como um alerta que nos ajuda a agir com prudência, em vez de ser uma barreira que nos impede de avançar. Esse domínio não surge do dia para a noite. É um exercício diário. Exige que nos observemos com honestidade, que questionemos nossos impulsos e que cultivemos um senso de autocontrole. Quando um desejo surge, pergunte a si mesmo: isso realmente importa? Esse prazer momentâneo está alinhado com meus valores? Quando o medo aparecer, desafio: esse perigo é real? E se for, eu tenho ferramentas para lidar com ele. Ser livre de desejos e medos não significa viver sem emoções, mas viver sem ser controlado por elas. É encontrar um equilíbrio onde você é o capitão de sua mente, não um passageiro levado pelas correntes. E essa liberdade, uma vez conquistada, transforma a maneira como você experimenta a vida. Você não é mais manipulado por promessas vazias de felicidade, nem acorrentado por temores que obscurecem suas possibilidades. Você se torna resiliente, em paz consigo mesmo e capaz de enfrentar qualquer desafio com clareza. A verdadeira liberdade, como ensinam os estoicos, está dentro de nós. Não depende de circunstâncias externas, de posses ou de condições perfeitas. Depende apenas da nossa capacidade de escolher nossas reações, de dominar nossos impulsos e de agir com sabedoria. Quando você afirma que não é escravo de desejos ou medos, está declarando sua independência de tudo o que tenta tirar sua paz interior. Está dizendo ao mundo, e a si mesmo, que não importa o que aconteça ao seu redor, você permanecerá fiel ao que realmente importa. Ao viver essa verdade, você não só se liberta, mas também inspira os outros. Porque há algo profundamente poderoso em uma pessoa que vive com simplicidade e coragem, que não é movida por uma busca incessante por mais, nem paralisada pelo receio de perder. Essa pessoa vive em harmonia consigo mesma, com os outros e com o mundo. E no final das contas, não é isso o que todos desejamos? Não uma vida livre de desafios, mas uma vida onde somos livres para enfrentá-los com dignidade e força. Se você chegou até aqui, isso mostra sua dedicação em buscar mais equilíbrio e sabedoria na sua vida. Que essas reflexões se tornem parte do seu dia a dia, ajudando você a enfrentar os desafios com mais clareza e força interior. E se ficou até o final deste vídeo, comente aqui embaixo, até o fim. Vou adorar saber quem esteve comigo até agora nessa jornada estoica.